Eu sou Clara Albuquerque e está começando o Rodízio Cultural. Este é o primeiro de uma série de 4 programas especiais. A partir de agora, você vai conhecer um pouco mais da arte em Pernambuco. A cada programa, artistas da nossa terra irão mostrar que aqui também se faz música, teatro, cinema, poesia e muito mais. Só aqui, no Rodízio Cultural. Curtas, longas e documentários pernambucanos estão cada vez mais presentes nas telonas de todo o país. Atualmente, o nosso audiovisual vive um ótimo momento de produção. No Rodízio Cultural, o prato do dia é cinema. Hoje, nós vamos conferir um pouco do audiovisual feito em Pernambuco através dos trabalhos do realizador Wilson Freire. Wilson Freire nasceu em 1959 na cidade de São José do Egito, interior de Pernambuco. Desde pequeno, mostrava interesse pela arte. Apesar disso, anos mais tarde, quando mudou-se para o Recife, Wilson se formou em medicina. Sempre em sintonia com o mundo artístico, Wilson Freire começou a trabalhar profissionalmente com o audiovisual em 2002. Seu primeiro projeto foi o roteiro do premiado filme As Três Marias, em parceria com o diretor Heitor Dália. Depois do reconhecimento pelo trabalho, Wilson percebeu que o audiovisual poderia ser não só um hobby, mas outra de suas profissões. E ele não ficou só por aí. O artista também é escritor, tem diversos livros publicados. Também é músico, dividindo muitas composições com o parceiro Antônio Carlos Nóbrega. Seus percursos na música e na literatura começaram na década de 80, muito antes das experiências com o audiovisual. Dr. Wilson, como também é conhecido, fala um pouco sobre seus trabalhos no audiovisual, na literatura e na música. Além disso, explica como consegue conciliar a rotina de médico com suas outras profissões artísticas. A minha mãe era Dona Dora. Mas Dona Dora era casada com o Cabo Jaime. E o Cabo Jaime era filho de Vicente Santana. Sou Bido do Cabo Jaime, um poeta de bancada. Escrevo e vendo meus versos em toda feira e estrada. De todos peço a atenção na história a ser contada. Sou um contador de história e eu conto histórias em vários formatos. Do microconto, como Cinquentinha, que é um livrinho de contos que tem o desafio de escrever uma narrativa com 50 letras, até um romance de cordel com 500 páginas, ou um longa-metragem com 1h30 de imagens. Eu gosto de contar história de qualquer forma. De qualquer forma. E daí, dependendo o bode que der, eu escolho escrever o cinema, o teatro, a música, ou o cordel, ou o microconto, ou o romance que eu estou lançando agora em março. O primeiro romance, um romance urbano, que fala de uma puta que morava na beira do cais, que queria ser escritora. Então, eu quero contar uma história. A maneira que ela vai aparecer, não sei. O cinema, quando eu morava no interior, também já era uma paixão grande, né? Menino, eu ficava querendo assistir os filmes, as matinês, e muitas vezes eu não tinha dinheiro para ir para assistir, e no finalzinho o porteiro ficava ali, ele abria, a molecada que estava lá de fora entrava para ver. Então é uma paixão antiga, né? E aconteceu, quando eu chegando aqui, tive contato com pessoas ligadas ao audiovisual. O primeiro contato mais direto assim foi com Nelson Simas, saudosa memória, grande figura. E foi Nelson que começou a discutir comigo questões de roteiro, literatura e tal. E aí entrou. O primeiro roteiro que eu escrevi foi um longa-metragem, com Heitor Dália, né? De um filme chamado As Três Marias. E foi uma história interessante porque Heitor me convidou para eu escrever sobre um personagem especificamente, que era um cordelista. Que esse cordelista fazia parte do filme, da história original. E quando eu comecei a escrever sobre o cordelista, eu queria saber mais da história para poder o cordel
descrever toda a história. Então, quando o editor vinha passando o argumento, eu fui cordelizando o argumento. E aí fiz um romance de cordel, com quase 500 páginas, 400 páginas, por aí, 400 e poucas páginas, As Três Marias, e depois a gente transformou esse romance em um roteiro de cinema. O Doc TV, eu participei do Doc TV, o Doc TV 2, foi 3, se não me engano, Doc TV 3, 3, exatamente, Doc TV 3, com Uma Cruz, Uma História e Uma Estrada, né? Que é um filme que eu acho bem bacana também, que ele teve essa oportunidade de ter um público maior, que ele foi ainda hoje é exibido constantemente pela TV Cultura, pela TVU, né? E também participou de alguns festivais, premiado também, e foi bacana, que a partir daí a gente começou a ter uma visibilidade maior, e as pessoas conheceram um pouco de uma parte da minha estética, do meu trabalho, que é essa questão mais rural. Acho que esse filme é um filme antigo, o filme tem 50 anos, eu acho. Quando eu era criança, que eu andava pelas veredas, pelo sertão, eu encontrava aquelas cruzes e eu ficava perguntando quem era aquela pessoa que morreu. Eu sempre tive curiosidade de saber o que aquela pessoa aconteceu ali. E nessa época eu tinha lido um livro de Câmara Cascudo, Anubis, que chama, né, e outros ensaios, e Meleagro, que era outro livro de Câmara Cascudo, que ele falava dessa história, da questão das cruzes, da origem, onde ela vê esse tipo de coisa. Nessa época também, um colega meu, João Veiga, estava fazendo um ensaio fotográfico sobre as cruzes da beira da estrada. E aí a gente começou a dizer, vamos fazer esse documentário? Vamos fazer um documentário sobre isso? Aí, a partir daí eu escrevi o roteiro e botei no Doc TV, foi agraciado e aí a partir daí a gente fez o bicho. Uma experiência também muito interessante que eu participei, chamado Curta Teatro, que aconteceu no Espaço Muda, né? E foi um momento interessante em que eu pude trabalhar com atores de teatro a questão como se fosse uma linguagem de cinema, né? É o cinema ao vivo, isso é bacana, né? Onde eu ensaiei com os atores o texto que eu queria e no dia eles apresentavam aquele texto como se fosse um filme. E também foi uma proposta que eu fiz lá com eles, onde eles estavam fazendo a cena acontecendo. E essa cena estava sendo gravada, estava sendo transmitida ao vivo para um telão. Então a plateia podia ver uma cena acontecendo, como era a cena acontecendo, e podia já ver o resultado dessa cena sendo projetada no telão. Então isso foi uma experiência muito rica também. E esses textos que eu produzi para esse evento, eles transformaram-se também em um curta-metragem, né? Você se considera mais ligado ao catolicismo, ao comunismo ou ao existencialismo? Ao alegrismo. Alegrismo. Me explique direitinho esse alegrismo. É o rir mesmo. A brincadeira da palavra. Eu me considero um alegrista. Uma vez me perguntaram, eu estava com a camisa escrita assim, Deus é grande e o diabo tem 1,80 m. Aí o cara falou assim, Miró, você é anarquista? Eu falei, não, eu sou alegrista. Porque o anarquismo tem todo um processo de documento e tal. Eu sempre odiei coisas que tem reuniões demais, que tem coisas estabelecidas. O filme, O Preto Pobre, Poeta e Periférico, que foi um filme filmado com baixíssimo recurso, né? Com menos de R$4.000 nós filmamos aquele filme.
e ele teve uma vida, está tendo uma vida muito ainda longa em relação aos curtas-metragens que a gente geralmente conhece. Ganhou vários festivais pelo Brasil afora, uns 10 festivais talvez que a gente ganhou pelo Brasil afora com esse filme. Depois eu fiz agora um filme baseado num poema dele que é uma ficção, que é o breve ensaio sobre a bestialidade humana, onde é um poema que ele constrói uma cena de um assassinato numa parada de ônibus e a cidade depois desconstrói esse poema, com pessoas nas paradas do ônibus falando, atores falando sobre aquele poema. Então tem essa questão, né? E temos agora um projeto de um documentário muito interessante que eu acho, que são as cartas de Miró, que é um projeto que eu estou querendo ver se me inscrevo nos editais e consigo aprovar e falar esse poema. Eu troco meu revólver por lazer, educação e moradia. Eu troco meu revólver por comida, por beijo, por abraço, por carinho, por dia na praia, por livro. Eu troco meu revólver por beijo, por carinho, por abraço, por afeto. Eu troco meu revólver, porra! Miró é uma figura, né? Maravilhosa, grande poeta. Eu sempre digo que Miró hoje, ele se tivesse uma versão moderna do grande poeta Solano Trindade, eu acho. Né? Porque Solano, no seu tempo, ele cantou a negritude, as periferias, esse tipo de coisa. E Miró hoje canta isso com muita maturidade já, apesar de ser novo ainda, ter 50 anos, uma obra boa, intensa, e ele mostra muito essa urbanidade, ele mostra muito a questão dos 100, os que não têm voz, não têm vez, não tem nada. Miró tem essa poética que demonstra esse tipo de coisa. E ele fala essa verdade com muita poesia, com muita beleza, esse tipo de coisa. Além de ser um grande ator, performático. Eu acho que o Teles, que escreveu uma tese sobre ele, uma monografia sobre a questão da corpoeticidade em Miró. Miró é poesia que está no corpo, a cidade está no corpo, a cidade está na poesia. Então, essa trindade, né, da poesia, a cidade e o poeta. O médico surgiu aqui em 1986, quando eu me formei. Né? Porque quando a gente chegava aqui para estudar aqui em Recife, a gente tinha, na minha época, tinha poucas opções de fazer. Era engenheiro, advogado ou médico. Basicamente essas três coisas. No máximo jornalista, que era outra opção. Então, por exclusão, eu fiquei com a medicina porque eu achava que é onde eu podia ter mais contato com pessoas e tal, então fui fazer vestibular para medicina. E aí deu azar, ou a sorte, que eu passei. Eu não toco nenhum instrumento, mas eu acabei fazendo, para estar um ano atrás, mais ou menos, eu compus um CD todinho, com letra e música minha, né? Porque essa sonoridade, essa musicalidade, ela também veio dessa influência, né? Do repente. E aqui na Zona da Mata, quando eu cheguei aqui em Recife também, que eu conheci outra musicalidade muito interessante, que é quando eu tive com a cultura da Zona da Mata, com o caboclinho, com o maracatu, esse tipo de coisa. Então entrou essa musicalidade também. E também o frevo aqui em Recife, né? O parceiro mais conhecido é Nóbrega, né? Que eu mais frequento também, né? Acho que nós temos mais de 30 músicas, ou 40, sei lá, por aí, gravadas já. Eu conheci Nóbrega quando ele ganhou os primeiros festivais aqui do Frevança, né? Que tinha aqui nos anos 80, se não me engano. Início dos anos 80. Aí, a minha parceria com o Nóbrega ela é antiga, né? Ela tem mais de 30 anos. E eu conheci quando ele estava fazendo ainda os primeiros festivais que ele ganhou aqui em Recife. Então eu o encontrei na praia, depois que ele tinha ganho um Frevança, cantando
o boi misterioso, né? E boi misterioso, né? E aí eu disse, olha, gostei do que você apresentou na televisão, também apresentei, eu também escrevo, sou lá do sertão, não sei o quê, legal, não sei o quê. E a partir daí começou uma amizade e começou rolar umas parcerias a partir daí. Tem Marcel Melo, tem Geraldo Maia, Cláudia Almeida, Fortuna, que é uma cantora muito bacana lá de São Paulo, né? Eu acho que a arte é uma paixão, é uma coisa, e essa paixão mata, né? Então tem muito ninguém morrendo aí de arte, por aí afora. E eu quero morrer de arte, mas quero morrer de arte tranquilo. Eu quero viver no sertão ainda, entendeu? Fazer o que der na telha lá, né? Levar minhas câmeras para lá, e meu computador para escrever livro e escrever as peças de teatro, fazer coisa, enfim. Pois é, a poesia surgiu na minha infância, né? Quando eu fui criado em São José do Egito e Sertânia, principalmente essas duas cidades, e lá eu tive contato com os mestres da viola, principalmente com dois grandes cantadores, e um deles, considerado o maior repentista de todos os tempos, que é o Pinto Monteiro, foi meu vizinho em Sertânia, morava na rua que eu morava, né? Inclusive um livrinho que eu escrevi, Um Espaço de Ausência, ele foi quem fez o prefácio desse livro. Eu acho que o homem é contraditório, tudo que ele faz, a natureza humana é contraditória, vive sempre em embate. E esse poema para mim ele foi muito interessante porque eu pensei um homem como ele destroçado, né? Brigando entre si, as partes dele brigando entre si. Então, língua, que sabe você do amargo, azedo, doce e do sal? Cabeça, e das dores e do sol, que sabe você? Os pés, que sabe você dos calos das estradas? As mãos, e do ofício de dar e pedir, afagar e apedrejar? O ânus, e do passar pelo que passo? Risos. Ouvido, silêncio. Coração, e do ter tudo que sentir? Os olhos, e do ter tudo que chorar? O pênis, e do não poder ter desgosto só para te dar prazer? Quem me diz você? O rosto, e do cinismo e do fingir, que sabe você? O estômago, que sabe você da fome? A boca, por acaso tens algo a dizer? Eu quero a defesa. Razão, não me tens. Eu vou correr. Pernas, cansamos de te carregar nas costas. Eu vou me matar. Alma, só saio daqui limpa. Nos anos 80 eu participei de um movimento aqui muito interessante chamado o Movimento dos Escritores Independentes, né, que foi um movimento forte, né, que foi um movimento em que a gente publicava com mimeógrafo ainda, que era feito no mimeógrafo com a álcool ou datilografado, onde a gente não tinha acesso às editoras, e a gente botava poesia na rua. A gente ia para os bares, ia para as universidades, ia para as feiras, né? E fazia essa coisa acontecer, né? Fazia a poesia acontecer. E tinha na época, claro, em todo movimento tem os caras mais polêmicos, onde eles polemizavam com os acadêmicos, né? Eles diziam que eram os imortais e nós dizíamos que nós éramos os mortíferos. Então tinha um embate também interessante, né? E isso é bom porque revitalizou a literatura. Muitas pessoas que começaram no movimento dos escritores independentes hoje estão aí acontecendo na cena nacional, né? E hoje, como um movimento natural das coisas, tem outros grupos hoje, outros movimentos acontecendo. Então, cinquentinha, quando eu completei 50 anos de vida, eu queria fazer um registro. E disso que a gente vai envelhecendo, a gente começa a ficar mais enxuto, né? Fica menorzinho. Então eu escrevi um livro chamado Cinquentinha, que ele tem o desafio de escrever uma narrativa com 50 letras. Então, por exemplo, no microconto chamado Terreiro, vocês estão vendo aqui, ele diz: baixou o santo que tinha medo de altura. Né? Lei da selva. O tamanduá amanheceu
com a boca cheia de formigas. Né? O veterano de guerra vive inventando maneiras de matar o tempo. Degolado. O diretor que mandou. Corta. Corta mesmo. Bom, pessoal, o programa de hoje fica por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, o nosso e-mail é rodiziocultural@gmail.com ou siga-nos no Twitter, @rodiziocultural. No próximo programa, nós iremos falar sobre artes cênicas com o grupo de teatro Magilute. Até lá, tchau! Já. Não, quem quiser botar aí.